Boa tarde a todos. Eu gosto de andar, mas me pediram que ficasse aqui, porque está dando problemas com o som, então, com a imagem e tal, e aí atrapalha. Então, vamos ficar aqui. Eu gostaria de dizer que é um prazer muito grande falar para uma palestra, dar uma palestra assim, ou ter uma conversa, uma reflexão com um público assim tão seleto, que eu acho que tem pessoas aqui de vários lugares, né? Não só de São Paulo. É isso mesmo? Então. Já participei também de um movimento lá em Macapá, junto com o padre Raul, durante 2 anos, e foi muito bacana. Então, o vídeo que eles mostraram e a sensibilização que eles fizeram, a gente vai dar continuidade aqui na nossa fala. E eu gostaria que a nossa fala fosse bem animada, que a gente pudesse participar juntos, pudesse ter essa reflexão bem profícua nessa tarde, né, a respeito da questão da saúde. Então, eu começo perguntando para vocês: você tem saúde? Né? Pergunte para o seu colega do lado, seu companheiro que está aí sentado, se ele acha que tem saúde. Eu vou dar uns minutinhos. E aí? Quem tem saúde, levanta a mão. A maioria, né? Será que tem alguém que considera-se hoje sem saúde? Deve ter, porque alguns não levantaram a mão. Mas vamos ver aqui o que é realmente ter saúde. Porque saúde é muito relativo. Saúde não é o completo bem-estar físico, mental e social, como diz a Organização Mundial da Saúde. Ela é muito relativa. Então, olhando para essas pessoas, elas parecem saudáveis, não? Porque uma está aí comendo morango, na posição de lótus, né? A outra está contemplando a natureza, então elas estão saudáveis. E olhando essa imagem, é a imagem do João. João está doente? Muito doente. João está na UTI. E aqui tem uma história do João. O que aconteceu com João para ele parar na UTI? Então, João foi fumante há muitos anos. Depois ele apresentou o quê? Ele apresentou uma dor muito grande, uma lesão na orofaringe. E esse João, né, esse nosso companheiro, ele foi diagnosticado, ele fez cirurgias e ele passou por maus momentos. Ele ficou bem mal. Mas depois de 3 meses de UTI, ele conseguiu, de certa forma, até ir para o quarto. Ele conseguiu recuperar, de certa forma, a sua saúde. Aqui estamos falando de uma saúde física. A saúde não é só física. A saúde, ela é mental. E ela é espiritualmente também algo que se manifesta em nós. Muitas vezes, nós achamos que estamos com saúde, mas o tempo todo estamos nos queixando. Queixando de dores, queixando da vida, queixando de uma coisa ou outra. Então, isso será que é saúde? Né? É ter saúde perfeita? Então, o que é saúde, segundo a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual eu estava lá? Eu participei dessa conferência e muita gente aqui também participou. A igreja teve um papel muito importante de participação em toda a democracia, na abertura política, no SUS, como disse o nosso colega aqui. Então, saúde é resultante de condições de habitação, de educação, de renda, de meio ambiente, né? Principalmente resultado de formas de organização social,
Aqui é uma forma de organização social. E essa forma de organização social tem uma pulsão de vida, tem uma força para trazer o quê? As mudanças. Então, nós temos saúde. Hoje aqui eu estou vendo saúde em cima da cabeça de cada um, né? Todos nós estamos com saúde porque viemos aqui nesse fórum discutir a questão da saúde. E também estamos contribuindo para as 8 metas do milênio. Talvez eu não assisti às outras palestras, então eu não sei, pode ser que eu estou repetindo alguma coisa, mas nunca acho que é demais. Nós temos aí as 8 metas do milênio, que até 2015 foi proposto para os países membros, né, na ONU, que a gente deveria cumprir. Uma delas é a questão de acabar com a fome e com a miséria. A outra é a educação básica de qualidade para todos. A terceira é a igualdade entre sexos e valorização da mulher. A quarta, muito importante, reduzir a mortalidade infantil. A quinta, reduzir a mortalidade materna. A 6 é o combate à AIDS, à malária, outras doenças, a tuberculose, como foi falado aqui, a hanseníase. A 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. A 8ª, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Estamos aqui, todos nós, trabalhando pelo desenvolvimento. Né? Na nossa lida diária, estamos todos trabalhando. E quais os resultados em 2015? O que o Brasil alcançou e o que o Brasil deixou de alcançar? Né? O combate à fome e à miséria foi uma conquista aqui do Brasil. O Brasil conseguiu atingir a meta, né? E é considerado, os considerados extremamente pobres, que recebem menos de $1, né, de R$ 2,6 por dia, diminuiu. Tá certo? Então, passou em 90. Esse valor era de 25,5% e passou para 3,5% em 2002. Né? A meta reduziu o contingente de famintos de 25,5% para 3,2%. Então, 3,5%. Então, é uma meta que foi alcançada, que começou bem antes dos governos, começou com a proposta do Betinho. O Betinho foi uma das pessoas que encabeçou, e começou com muitas igrejas também, muitos locais, muitas dioceses, que também trabalharam para a questão da fome. Atingir o ensino básico fundamental. Nessa parte aqui, o Brasil até conseguiu, né, ter mais crianças na escola, alunos entrando no fundamental e no médio, porém, não concluindo. Os alunos não estão concluindo os cursos. Então, quer dizer, o filme melhorou, mas a fotografia é muito ruim ainda na parte do aprendizado. E nós, como cidadãos, profissionais de saúde, profissionais como vocês, não profissionais, mas batalhadores que trabalham nessa área, a gente tem um papel importante em estimular famílias, crianças, para que elas continuem os estudos. Uma palavra da gente, às vezes, ela não é em vão. Às vezes ela tem frutos, e esses frutos aparecem. Então, na parte da educação, a nossa responsabilidade também é grande. E a mortalidade infantil? Mortalidade infantil sempre foi um problema muito grande aqui no Brasil, durante décadas e décadas. E aí a gente também teve uma diminuição da mortalidade infantil muito importante. O Brasil ele caiu de 2000, que era 29,7 para cada 1.000 nascidos vivos. Então, em cada 1.000 nascidos vivos, antes de completar um ano, 29,7% morriam. É muita criança morrendo. É uma vida, é um dom de Deus. É um cidadão. Né? Então, essa queda é muito importante. E graças a quem foi essa queda? A Pastoral da Criança tem uma grande parte de contribuição nessa queda. Não tem quase nada escrito, não tem artigos científicos, tem notas de jornais, recortes. É um trabalho que
eu acho importante que a igreja devia fazer, né, nesse sentido de pesquisa, para ver por que teve esse impacto, a introdução da farinha, o pesar, o conversar com as crianças, o realizar ações educativas. Então, esta é uma pessoa que eu tenho o meu maior profundo respeito. Mas não só ela, o que adveio dela também. As pessoas abnegadas que realmente trabalham para que essa mortalidade infantil caia cada vez mais aqui no nosso país. Também tem o que os nossos 2 companheiros falaram aqui, a estratégia saúde da família. No seio de onde que começou a estratégia saúde da família? Das mulheres lá de Sobral, no Ceará. Mulheres simples que achavam que não iam dar conta. Elas não tinham estudos, elas eram iletradas, mas elas foram preparadas e conseguiram fazer que todas as mães amamentassem, aleitassem mais os seus filhos, e também pesar, medir e verificar a importância de manter um peso dentro da faixa do normal, e que isso era importante, tanto o crescimento como o desenvolvimento. Então, nasceu lá, com agentes comunitários de saúde, e se espalhou para o Brasil inteiro. Então, o Programa Saúde de Família, da Saúde da Família, também eu tenho orgulho muito desse programa. Tem algumas falhas, tem alguns problemas, mas ele tem um impacto muito bom. Então, por isso que nós não podemos deixar que o SUS tenha um subfinanciamento. Não podemos deixar que essa PEC seja implantada. Então, como cidadãos, a gente tem que lutar contra isso. A mortalidade materna também é uma preocupação, né? Ficar grávida, dar à luz, coisa mais linda, né? Maria deu à luz a Jesus, José era o pai, a família, isso é muito importante para nós. Então, uma mãe não pode morrer em decorrência do parto, a não ser que ela tenha uma doença mais grave, né? Tem uma diabetes, uma hipertensão, uma doença gravíssima. Mas, se ela é uma mãe saudável, ela precisa ter essa criança e ter sucesso. E, para ter sucesso, ela precisa de um pré-natal bom, ela precisa de um acompanhamento no hospital, na maternidade bom, e também na casa dela, né? É nos primeiros dias que ela precisa dessa força, que ela tem dúvidas, que ela tem uma certa depressão. Toda mãe tem uma certa depressão quando tem o seu bebê. É a queda dos hormônios. Então, é aí que a nossa visita é importante, né? A visita não só aos enfermos, mas a visita à vida, à esperança, ao nascimento. Então, é super importante que a gente encoraje aquela mãe, que aquilo vai passar, que ela vai conseguir amamentar. Se o bico do seio ficou ruim, porque muitas mulheres ficam com o bico do seio, né, avermelhado, sai sangue, às vezes dói, a pele não está preparada para a sucção daquela criança, mas a gente anima, a gente pode dar uma força. Então, voltando aqui na mortalidade materna, ela também caiu. O Brasil até que melhorou a meta, mas ele ainda não alcançou a meta. Ele precisa ainda alcançar essa meta, né? Logicamente que 2015 foi de 35 para 100 mil nascidos vivos. Mas 35 é muito. Tinha que ser menos. 0, a gente sabe que não vai ser, por causa das doenças graves. Mas poderia ser menor. Bom, e as pessoas, será que estão contentes com o SUS? Porque eu estou falando de mortalidade, estou falando de mortalidade infantil, materna, de programa Saúde da Família. Então, foi feita uma pesquisa em 2010. Essa pesquisa foi uma pesquisa muito grande, né, em nível de todo o Brasil. E chegou-se à conclusão de que as pessoas estão, sim, satisfeitas com a saúde da família, que é aquele azulzinho mais comprido, ó, né?
elas acharam muito bom, tá certo? Esse azul mais royal aqui é o regular, e aqui esse bem escuro é o ruim ou muito ruim. Eu não sei se a figura ficou boa, se dá para enxergar, mas aqui, voltando aqui para trás, aqui fala, aqui está mostrando, olha, que tão contente, a população brasileira está contente com a saúde da família, não tão contente com a especialidade, porque a gente sabe que a especialidade é uma pedra no sapato, né? É um problema sério, tem muita gente que precisa de uma consulta com especialista, uma mamografia, um exame, e ele não consegue. Então, essa parte do SUS é um problema sério. E estão contentes também, de certa forma, não tão contentes, com a urgência e emergência. E com a distribuição de medicamentos, a satisfação é quase 70%. Então, existe uma certa satisfação. Se bem que, em alguns momentos, perto das eleições municipais, principalmente, os medicamentos ficam escassos. Aqui em São Paulo, às vezes, acontece isso. Talvez, medicamento, como tem a ver muito com a prefeitura, né, também, talvez em outros estados não. Então, no contexto brasileiro, medicamento está assim? Onde a senhora é? Vitória do Espírito Santo. Então, precisa chamar a atenção lá primeiro de quem? Quem é que a gente vai? A quem a gente se dirige primeiro? Ao conselho gestor, lá na unidade de saúde, no nível local. Para depois a gente ir atrás de quem? Do secretário de saúde. E a gente não pode esmorecer. Nem que fale, olha, aquela lá é a dona Maria Chata que vem vindo. Aquela é a fulana, pentelha. Tá, sou sim, mas eu estou lutando por um direito meu e dos cidadãos da minha comunidade. Então, a gente não pode ter vergonha. Não pode ter vergonha, né? Então, tem muita gente, muitas indagações que a gente está fazendo ultimamente, né? Será que os cidadãos brasileiros têm acesso às ações e serviços de saúde necessários para a resolução de seus problemas? Aquele vídeo aqui que a gente viu, o primeiro vídeo, tudo bem, o Brasil é uma maravilha. Em vacinação, tratamento de AIDS, em várias áreas. Ele é ótimo, excelente. Mas ele deixa a desejar em muitas áreas, porque a população é muito maior do que a oferta de serviços. Porque o que se gasta com saúde, como o colega falou, é muito pouco em relação à necessidade que a gente tem. Tá? O SUS, sim, teve grandes conquistas, como foi demonstrado aqui, e a gente tem o maior orgulho, por exemplo, do programa de imunização. Eu ponho a minha mão no fogo por esse programa, porque acompanho esse programa durante toda a minha vida profissional. E ele é um programa que realmente funciona. Existe uma cautela, um rigor muito grande na manutenção dessas vacinas, na administração, no controle dessas vacinas. Então, nesta parte, ele é muito bom. Mas essas ações e serviços estão sendo planejados e programados de acordo com as necessidades de saúde da população e com as condições de saúde da realidade local? Não está. Muitas vezes, as pessoas não são chamadas para discutir as questões de mudanças, as questões das dificuldades que se tem naquele local, qual é a real necessidade. Então, muitas vezes, os serviços de saúde são implantados só com as pessoas do gabinete, as pessoas que estão atrás da mesa do escritório. Não, tem que chamar o povo, as pessoas, a comunidade, para discutir essas questões. E também as ações, elas não estão sendo planejadas e programadas de acordo com as necessidades. Hoje em dia, a gente tem muita doença crônica, né? Diabetes e hipertensão. E está faltando medicação. Às vezes falta medicação para quê? Para a hipertensão, para as doenças básicas, né?
as doenças mais recorrentes. E isso não pode, porque aí você tem uma perda do controle, as pessoas têm um aumento da pressão, elas vão para o pronto-socorro e vão gastar muito mais. O pronto-socorro é mais caro do que a unidade básica, do que o serviço básico, do que o tratamento. Tá certo? E outras indagações. Os recursos. O recurso ele já falou aqui, né? O enfrentamento dos problemas de saúde estão sendo mobilizados da forma mais adequada? Não. Né? Não tem interesse em mobilizar esses recursos da forma mais adequada, né? Ou por desvio de verba, ou por incompetência das pessoas que estão gerenciando os serviços. De vez em quando a gente vê aqui na faculdade, acompanhando os alunos nas unidades de saúde, que tem várias gerentes, homens, mulheres, que eles devolvem o dinheiro para a União e não usam o dinheiro em prol daquele serviço, daquela unidade de saúde, só porque vai dar trabalho, só porque os trâmites, né, é uma coisa muito trabalhosa, então ele devolve o dinheiro, tá certo? Então, essa questão é muito importante também, porque a gente só culpa o governo. Ele gasta muito pouco com saúde. Não, às vezes são os próprios gerentes que não sabem viabilizar, gerenciar de forma adequada esses locais, que muitas vezes é aquele cargo que é indicado por parentes, amigos, que eu também não acho justo. O processo tinha que ser diferente. Bom, então aqui eles já falaram com o gasto de saúde no Brasil, dá mais ou menos 25%, e aqui eu só queria chamar a atenção que a população cada vez mais tem feito o uso do SUS, porque muitos deixaram, com o desemprego, a crise, deixaram os seus planos de saúde, porque não dá para pagar plano de saúde, a gente não aguenta, a não ser que a gente tenha alguém muito idoso na família, que a gente tem medo de precisar de um exame, de uma internação, né? E o nosso familiar ficar sem assistência. Mas é pouco que se gasta, né? Então, quais são os grandes desafios? Os grandes desafios que a gente pode colocar aqui, né? A gente tem aí as famílias diminuindo cada vez mais. Então, se as famílias estão diminuindo, o que vai acontecer com a população? Ela vai envelhecendo cada vez mais, né? Porque as pessoas hoje em dia têm uma elevada esperança de vida ao nascer, né? E elas vivem bastante. Aqui, se a gente olhar, eu não, porque eu tinjo o cabelo, né? Eu não assumo o cabelo branco, mas se a gente olhar, tem muitas cabecinhas brancas, tá certo? Que é sinal de maioridade, de experiência, né? Então, a gente vive bastante, muito, né? Também tem a redução da população e da força de trabalho. A gente vai ter aí menos quantidade de pessoas entrando no mercado de trabalho, né? E com isso, logicamente, alguns falam que tem crise na Previdência e outros economistas têm trabalhos bons nessa área, eles provam por A mais B que não tem falta de dinheiro na Previdência, né? Existe, sim, um desvio desse dinheiro para outras coisas, mas que não tem falta de dinheiro na Previdência. Mas é um grande desafio, porque vem transformações por aí, não é? Tem também a redução do número de contribuintes, então, da Seguridade, o superenvelhecimento, um novo perfil epidemiológico, que a gente chama de dupla carga da doença. Nós temos a doença do pobre e temos a doença do país rico. A gente tem ainda muita doença infecciosa, tuberculose, hanseníase e várias outras, e temos também as doenças crônico-degenerativas, pressão alta, aquelas que mais levam à internação e à morte, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que, inclusive, é muito importante também para vocês que lidam com pessoas, reconhecer alguns sinais da presença dessas doenças, né? Tudo bem que a gente não é médico,
mas é importante conhecer, porque muitas vezes você pode sim acudir uma pessoa, atender uma pessoa precocemente e fazer um tratamento adequado para que ela fique bem. Outra coisa que é importante na história é um envelhecimento e redução, então, da população, que eu já tinha falado. Reduz a população, nasce menos criança e a gente tem mais idosos. E estima-se que em 2040, então, a nossa pirâmide, que era em forma de pirâmide mesmo, ela vai ser assim, meio em forma de barril, né? Nós vamos ter muita gente chegando lá, ó, tá? Aqui são os homens do lado azul e o vermelho são as mulheres. Percebam que as mulheres vivem muito mais. Por que as mulheres vivem mais? Elas se cuidam. Ah, Padanise, depois eu acerto, senhor. Elas se cuidam. Elas vão mais ao médico, sabia? Os homens fogem dos médicos, fogem do posto de saúde, fogem do exame preventivo. Então, as mulheres vivem mais. Segundo o Padanise, é porque não trabalham. Mas a mulher... Ele tem várias coisas que ele fala de mulher, viu? Pois eu conto para vocês. Ele diz que é casado com Nossa Senhora, porque se fosse casado com mulher, ela ia pedir cartão de crédito, dinheiro. É brincadeira. Mas o Padanise é uma figura, né, Padanise? Gente muito boa, competente. Bom, então, a mulher vive mais por isso. Lógico que a gente tem também uma proteção hormonal até uma certa idade, né? A gente chora mais, né? Esguela, bate o pé, briga. Então, isso é bom. E o homem segura as emoções. Se ele tem depressão, demora para a gente perceber que ele tem depressão. Ele não fala, ele não se manifesta. Então, o homem precisa deixar de ser tão assim. Outro desafio é que a gente tem muito idoso que está sustentando o quê? Os filhos, né? Muito idoso que tem filho adulto, tá? De cada 100 idosos, a última pesquisa do IBGE, de cada 100 idosos, chefes de família, 55, mais da metade, tem filho para cuidar. Então, isso é um problema sério. A gente não faz ideia, não é? Mas é muito comum o idoso estar lá, filhos desempregados, ele com o salário mínimo dele, né, principalmente nas periferias, a gente vê muito, e ele sustenta a casa. Então, essa é uma outra realidade, um outro desafio que a gente está vivendo. Esse idoso, então, ele precisa ter qualidade de vida, e muitas vezes ele não tem qualidade de vida. A qualidade de vida dele piora, porque a preocupação aumenta, tá certo? Tem também o desafio do nem-nem. Vocês já ouviram falar no nem-nem? Pois é, mas aqui é o nem-nem adulto, né? Então, é o crescimento de homens de 50 a 64 anos, nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, né? Tá? Sequer lava uma louça, não é? Varre um chão, tira um lixo. Estou falando sério. Estou falando sério. Então, olha, de 84 para 2014, passou de 191 mil para 1.135.000. Então, é muito homem ficando em casa, né? Tá certo? Então, o aumento foi de 3,5 para 7,8. Tá bom? Então, assim, teve um maior incremento relativo entre as várias categorias de uso do tempo e a escolaridade mais baixa e o rejuvenescimento do segmento. Cada vez as pessoas mais novas ficando em casa, principalmente homens, sem trabalhar, sem estudar, sem contribuir. E isso causa, é o nem-nem. O nem-nem é um perigo, né? O nem-nem é um perigo, por quê? Não contribui,
Vocês sabem muito bem que a mulher tem jornada tripla, às vezes quádrupla, né? Então, é um problema sério. E também, às vezes, o que essa pessoa faz? Ela começa a se viciar, usar, né, drogas ilícitas. E tem outra coisa, né? Uma pessoa parada em casa, sem nenhuma atividade, isso atrapalha as relações familiares. O trabalho é uma virtude que a gente tem que ter, não é? Não dá para a gente ficar sem trabalho. Então, é problemático. Um outro problema é a participação feminina. Então, no último estudo, o estudo foi de 2008, né? E ainda continua assim. As mulheres continuam indo para fora para trabalhar, né? Tem uma participação muito grande, né? Mesmo assim, agora começa a diminuir, sabe por quê? Por causa da participação feminina, né, no cuidado de pessoas mais velhas em casa. Então, a mulher tem dado muito cuidados para membros da sua família, os dependentes. Então, elas saem do mercado de trabalho. Então, aqui também a gente tem que ver, porque muitas vezes isso causa a doença do cuidador. Então, a doença do cuidador é algo que, nesse século, nos preocupa muito. E a maioria são mulheres que cuidam, não porque ela se decidiu cuidar, mas ela é eleita pela família, não é? Ela é eleita pela família. Mesmo que tenha, às vezes, mais irmãos, eles falam, olha, é com fulano que meu pai vai ficar, é com fulano que a minha mãe vai ficar. Tudo bem a gente cuidar dos nossos idosos, dos nossos pais, que fizeram muito por nós. Só que, cuidar da pessoa direto, você adoece. E fica muito doente. Tá? E essa doença, você pode, muitas vezes, entrar numa depressão profunda e ter que começar a fazer tratamentos com medicamento, aí você não dá conta nem de si mesmo e nem conta dos seus familiares. Então, isso é muito problemático. É um desafio também que a gente tem. E também, um desafio que os nossos colegas não colocaram aqui, e aí eu coloco para vocês, né, que essa portaria do Ministério da Saúde, o Ricardo Barros, ele está propondo aí que essa portaria 1482, é agora do dia 4/8/2016, a criar planos populares de saúde. Quer dizer, a gente já paga impostos, nós já temos o SUS. E esse governo, né, esse ministro, ele ainda quer criar esse tipo de plano de saúde mais barato e com menos cobertura. O que isso quer dizer, com mais barato e com menos cobertura? Você vai ter direito a uma consulta, mas não vai ter direito a um exame de que você precisa. Então, também eu acho que as pessoas, esse grupo, esse fórum de debate, a gente deveria se esforçar para derrubar isso aí, né? Vamos falar bem alto, fazer abaixo-assinado, fazer movimentos, para que isso não vá adiante. O CRM, o Conselho de Enfermagem, o Conselho de Fisioterapia, Nutrição, todos se posicionaram contra essa proposta. Isso aqui não vai resolver o problema de saúde dos brasileiros. Aí sim vai ser um modelo de saúde para pobre, que não resolve nada, porque o atendimento também é pobre, né? É um atendimento para você ver o quê? Para você fazer uma consulta clínica e depois não ter segmento. Então, não é uma boa saída. Tá? Um outro aspecto, pessoal, acho que talvez vocês já discutirem em algum momento, é a questão da judicialização da saúde no Brasil. Hoje é assim, a pessoa quer um remédio, o remédio nem está aprovado direito, nem pela Anvisa, nem pelos órgãos competentes, ela entra na justiça e fala para o governo, saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Eu quero esse remédio. Aí o juiz, promotor, não conhecendo nada a respeito de indústria farmacêutica, de remédio e nada, ele dá lá a liminar favorável que tem que dar esse remédio para a pessoa, né?
Então, um dos desafios que a gente tem é o abuso que existe nessa judicialização que a gente chama. Você entra na justiça para conseguir um remédio que nem sempre ele vai trazer benefícios. Tá certo? Não que sejamos contra entrar na justiça por um medicamento que faz falta para alguém, que vai ajudar na cura de um câncer, um problema de saúde rara. Não é isso, né? Mas esse é um problema sério também, que é preciso ser discutido e debatido. A gente não pode fugir dessa questão. Então, dentro do contexto político, a gente já passou por muita coisa, pela 8ª conferência, quem é mais velho sabe, né? Nós tivemos lá 5.000 participantes representando os movimentos sociais, principalmente a igreja estava lá, nesse movimento. Com isso, a reforma sanitária, que vinha sendo gestada há muito tempo, ela pôde ser colocada em prática, né? Houve a questão da proposta da participação, que é o controle social no SUS, através de quem? Dos conselhos de saúde. Então, os conselhos de saúde, quem aqui participa de conselhos de saúde? Aí tem uma porcentagem que não é muito grande, mas tem, né? Então, esses conselhos de saúde, ele existe, é o controle social do SUS. Ele existe dentro do serviço de saúde e você pode fazer parte dele. Pode se candidatar, durante 2 anos trabalhar por aquela unidade e verificar quais os rumos que a gente quer dar para o dinheiro que vem para lá, né? Para as pessoas que trabalham ali, mas não trabalham de acordo com aquilo que deveriam fazer. Então, é importante esse controle social. Então, dentro dos desafios, a gente tem se colocado, né? Existem muitas manifestações populares, e essas manifestações populares, tá certo? Pus alguns exemplos aqui aleatórios, elas são importantes. Hoje eu demorei um pouco porque tinham uma manifestação popular, uma pequena manifestação, acho que vai crescer ainda, porque ainda era, acho que hora do almoço, né? O paulistano é assim, para ele ainda está na hora do almoço. Essa hora agora que é a hora do almoço, né? Então, as pessoas estão se mobilizando, né? Tem a foto aí, né, do Supremo, está se comprometendo e se preocupando com a questão do direito à saúde. O direito à saúde, ele é universal, ele é de cada um, né? Direito é diferente do direito aos serviços de saúde ou direito à assistência médica. Uma coisa não é igual à outra, é consequência da outra, não é? E também a saúde é um produto dessas condições de vida e de trabalho na sociedade. A gente nunca pode esquecer disso. O Brasil só vai melhorar quando a gente tiver trabalho, condições de educação, moradia, para a maioria das pessoas, não é? E tem aí uma pesquisa demonstrando que existe muita casa, apartamento, locais, moradias vazias, não é? Mais ou menos um quantitativo que daria para abrigar todos os sem-teto do Brasil. Mas as coisas não funcionam dessa forma, né, no mundo capitalista. A manutenção da saúde também é uma ação articulada de um conjunto de políticas sociais, que é emprego, salário, previdência, é a participação das pessoas, é a preocupação das pessoas em relação aos nossos direitos. Tá? Existe também um avanço, que é a PNH, que é a Política Nacional de Humanização. Ah, Padanise, esqueci de controlar o tempo. Tá? Está acabando, né? Quantos minutos? Tá. Então, assim, essa Política Nacional de Humanização, muita gente pergunta, né? Mas por que Política Nacional de Humanização? A gente já não é humano? Né? Somos humanos, certo? Só que o ser humano não é humano desde sempre. Ele torna-se humano, é um processo permanente. Tem dia que, se a gente não tomar cuidado,
nós nos transformamos numa verdadeira fera, não é? Aquela coisa que brota de dentro, assim, que você fala, nossa, isso não sou eu. Essa não é a fulana. Isso faz parte da nossa vida, né? Nós não somos santo e nem demônio, não é mesmo? Então, a questão da humanização, você tem que ter o quê? Você tem que ter permanentemente, você tem que estar em contato com as pessoas. E você se transforma à medida que esse contato se faz e que você tem desafios. Você lida com o diferente. Então, essa política, ela nasceu de uma questão que é muito séria na nossa sociedade, vem se tornando cada vez mais séria, que é a coisificação do humano. Então, o humano se tornou um número de prontuário, né? É um órgão que é tratado, tá certo? Ah, é o estômago do fulano que eu tenho que ver, mas o resto eu não preciso ver. A questão dele, mental, espiritual, não, isso aí eu não preciso ver. Então, essa coisificação do humano é que torna, né, é que nos preocupa, é o que faz com que exista esta política. Todos conhecem a política de humanização que existe do governo, o que eu estou falando agora? Também não é só o direito à saúde, direito ao SUS. A política de humanização, ela também tem que ser respeitada em qualquer lugar público que você vá, principalmente em um lugar de saúde. Tá certo? E o que faz um corpo se transformar em humano? É os afetos, né? A gente se transforma muito em humano quando a gente demonstra afetividade, seja pelo olhar, pelo carinho, por um afago, por alguma coisa que você fala com uma voz doce e branda. E nisso, cada um aqui tem muita importância. Quantas vezes você atende uma pessoa e o que ela quer é afeto, só afeto. Ela quer ser ouvida um pouquinho, né? E aqui eu peguei uma frase do Leonardo Boff, que ele fala que a essência humana é como se fosse um rizoma, né? Aquele bulbo com raízes em todas as direções. O ser humano se constrói na medida em que ativa esse complexo de relações, não somente as sociais, mas todas elas. Tá? Então, dentro dessas diretrizes da PNH, que deve existir dentro do hospital, das unidades de saúde, a gente fala muito do acolhimento e do vínculo, né? Então, esse acolhimento é importante, acolher bem, e o vínculo. E a responsabilização. Então, não é mais, dentro de nenhum serviço de saúde, a pessoa entrar e a gente fingir que não viu. Não é? Às vezes você chega de frente de um balcão, a pessoa está lá mexendo em alguma coisa, nem te olha. Você fica minutos e minutos e ela nada. Né? É falta de educação, falta de fineza e falta de humanização. Né? Não dá. Então, toda essa questão da política também é a preocupação com o que a gente chama de precarização do cuidado, né? Essa desumanização. O que é essa desumanização? É essa falta de cuidado, essa falta de olho no olho, né? Tá certo? Então, existe sim muitas pesquisas falando que os usuários do SUS, as pessoas, tanto em unidade básica como também em hospitais, elas estão muito cansadas desse tipo de relação, né? E muitas vezes não tem uma definição de quem é que vai cuidar delas. É jogada daqui para lá. Então, a não garantia desse direito é que faz com que essa política seja implantada. Todo hospital, todo local tem uma equipe, tem pessoas que respondem por essa questão da humanização. Tá? Então, dentro dessa pesquisa de anti-humanização que foi feita, né, uma das coisas que as pessoas mais elogiavam é aquele profissional que olha no olho, que fala, que para por um momento para falar com você.
É o médico que examina, não é aquele que só pergunta a tua queixa, olhando para baixo e já te dá uma receita do anti-inflamatório, né? Então, essa questão é muito séria. Na clínica ampliada, também está dentro do programa de humanização. Essa clínica ampliada, o que é? A gente não é atendido só por médico no posto de saúde. Existe uma gama de pessoas trabalhando ali que podem ajudar você a resolver o seu problema. O enfermeiro, o agente comunitário, o psicólogo, vários outros profissionais. Então, é trabalhar em equipe, tá certo? E também temos a tecnologia leve, que é importante. O que é a tecnologia leve? A tecnologia leve não é aparelho, não é ressonância, não é PET scan, nada disso. A tecnologia leve é algo que a gente faz toda hora. Vocês devem fazer o tempo todo. Que é o quê? A escuta ativa. Não é fácil a gente escutar as pessoas. A gente quer falar ao mesmo tempo. Já viram pessoas conversando? Que uma fala, a outra fala e fala tudo ao mesmo tempo? Eu não sei se chega a alguma conclusão, né? Pode ser que não chegue a conclusão nenhuma, tá? Então, não pressupõe aqui na clínica ampliada que existe um profissional específico para receber bem e cuidar daquele paciente, tá? Então, é muito importante a participação de todos. Eu até lembrei aqui, ó, os conselhos de saúde, né? Dentro dos conselhos. E a Cora Coralina, só para terminar, o negócio foi muito rápido. Espera aí. A Cora Coralina, ela tem uma frase assim, ó: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Então, a decisão é de cada um. A decisão é muito importante, né? No momento político que a gente está vivendo, no momento social. Eu acho que não dá tempo, mas tem essa mensagem aqui. Depois, se alguém quiser copiar. Em suma, o que ela fala é que a gente tem que ser nós mesmos, né? A gente tem nossas capacidades, a gente não deve ficar achando que a gente não tem o potencial que a gente tem. Vai? Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós. Mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Bendito aquele que transfere o que sabe e aprende e ensina. Façamos isso. Obrigada, gente.